Herege acabou de chegar no catálogo do Prime Video, um filme bem misterioso com um suspense que vai te fazer ficar vidrado na tela do início até o fim. E aí galera, aqui é o Kaique e hoje nós falaremos sobre esse filme que foi lançado no final do ano passado, mas como ele chegou agora no streaming, mais precisamente no Prime Video, eu vi que essa era uma boa oportunidade para conversarmos um pouco mais sobre esse filme bem legal. Como sempre, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo se gostarem do conteúdo, que assim ajuda bastante aqui o canal, sem contar que é uma métrica interessante para eu saber que vocês estão curtindo e trazer cada vez mais vídeos aí para vocês. Também não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim vocês não perdem nenhum conteúdo maravilhoso. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do filme e também do vídeo ao final dele. Se ajeitem aí na cadeira, cuidado para não entrar em casas de pessoas estranhas e vamos juntos falar sobre o Herege. Bom, nesse filme nós vamos ter essas duas garotas Mormons, a irmã Paxton e também a irmã Barnes, que estão em uma missão. Elas estão visitando algumas pessoas que demonstraram interesses na religião delas para falar um pouco mais e também convidá-las para a conversão. Acontece que em uma dessas visitas ela acaba chegando na casa do Sr. Reed, e é esse homem que aparenta ser muito gente boa, educado, porém aos poucos nós vamos ver que nada é o que parece. Nessa parte sem spoilers, aqui no começo do vídeo eu quero abordar algumas coisas de forma mais ampla, até porque o começo desse filme também tem coisas bem interessantes para nós falarmos. Logo no começo do filme nós vemos que tem algo de errado em tudo aquilo. Afinal de contas, a condição para que essas duas garotas saiam da chuva e consigam entrar na casa do Sr. Reed é que a esposa dele esteja acompanhando ele. Ou seja, a esposa dele deve estar na sala junto com eles. Ele diz que vai chamar a esposa dele, só que nós vemos que tem alguma coisa errada, que as coisas não são bem assim como ele diz que são. E aos poucos nós vamos ver também como esse homem vai questionando as garotas, fazendo algumas perguntas ali bem capciosas sobre a fé delas e também sobre tudo o que elas acreditam. Então nós vamos ver essas duas personagens que são bem distintas de certa forma, enquanto a irmã Barnes, ela é mais esperta, né? Ela é mais ágil no pensamento, ela começa a notar que tem alguma coisa estranha em tudo aquilo bem mais rápido. A irmã Paxton, ela é mais ingênua, demorando realmente para entender o que está se passando ali. E essa dualidade vai ser muito interessante, pois o filme todo vai lidar com essas dualidades, sejam essas duas personagens que têm a mesma crença, mas que também têm as suas diferenças, como também essas duas personagens com o Mr. Reed, porque desde o começo ele se mostra uma pessoa realmente estudada em teologia. Ele diz que passou grande parte da sua vida estudando outras religiões e afins. Então nós vamos ter essa dualidade realmente, este homem que é um estudioso de religiões, de mitologias, enquanto nós temos essas duas personagens que são pessoas ali que têm muita certeza da sua fé e também da sua crença. Essa dualidade vai estar presente durante todo o filme e basicamente fazer essa história girar através deste ponto central. Esse filme me lembrou bastante, em alguns momentos dele, uma conversa entre um ateu e um cristão que nunca sai do lugar, porque ambos têm a sua visão de mundo, ambos têm as coisas que eles acreditam e nenhum dos dois está disposto a mudar a sua visão de mundo, a sua percepção, só porque é o que o outro falou, sabe? Então é uma coisa que não leva a lugar nenhum. Claro que o filme ele não vai se resumir apenas a isso, ele também vai ser um filme com um suspense de tirar o fôlego. Em diversos momentos eu me peguei completamente surpreso pelo que acontece no filme, pelo que vai acontecendo no filme, e em outros momentos eu estava completamente aflito, sem entender o que aconteceria com essas personagens, e quando acontecia eu ficava surpreso completamente, né? Completamente surpreso. É um filme que tem algumas coisas bem esquisitas, né? Mas eu acho que se você comprar a ideia, a proposta do filme, você consegue se divertir bastante. E de quebra o filme também tem algumas coisas que faz a gente ficar meio reflexivo quando acaba, né? A gente fica meio pensativo, né? Então isso é uma coisa bem interessante também. Tem um suspense bem maluco, mas para falar mais sobre essa maluquice que foi assistir esse filme, eu quero entrar agora na zona de spoilers, onde eu vou contar o resto dessa história desse filme e falar um pouco mais sobre ele ali com mais spoilers, né? Então pra quem não assistiu ainda o filme, vai assistir lá no Prime Video, depois volte aqui pra entender mais o que eu falei sobre este filme aí. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo se gostaram do conteúdo, ajuda bastante aqui o canal. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim vocês não perdem nenhum conteúdo maravilhoso. Comentem aí o que vocês acharam dessa primeira parte do vídeo e para aqueles que ficam, simbora entrar na zona de spoilers. Atenção, você está entrando na zona de spoilers.
assista por sua conta e risco. Bom, então nós vemos que tem algo de errado nessa história quando essas garotas começam a ver que esse cara está agindo de uma forma meio estranha. A torta de mirtilo que ele falou que estava no forno, na verdade era uma vela com um aroma de torta de mirtilo, então elas tentam ir embora, porém a porta está trancada. E aparentemente não tem uma fechadura nessa porta. Elas pedem ajuda para ele para saírem de lá, e aí nós percebemos que na verdade ele não quer que elas saiam dali. Ele quer dar duas escolhas para ela, a porta roxa ou a porta verde, dizendo que uma vai levar para a saída realmente, né? Ele então começa um monólogo sobre religiões, usando duas analogias principais ali. Ele usa do banco imobiliário e também uma música que foi remixada ao longo dos anos. E é interessante pontuar isso porque o banco imobiliário, ele é um jogo que tem várias versões, foi tendo várias versões ao longo do tempo, né? E aí ele usa isso para falar sobre as três principais religiões, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? Então ele usa o judaísmo, ele fala que o judaísmo, no caso, é a primeira religião, é a original, e depois veio o cristianismo e depois veio o islã. Ele diz também que ele veio buscando a verdadeira e definitiva religião ao longo dos anos, ao longo da sua vida, e ele finalmente descobriu o que é, e agora ele quer testar a fé dessas garotas. Nós vemos como a Barnes vai questionando ele, vai confrontando realmente as ideias que ele tem. Então sempre que ele coloca uma ideia ali sobre religiões, sobre como as religiões são todas parecidas, a Barnes tenta de uma forma ali mostrar também o seu ponto de vista. Em determinado momento ele faz as garotas presenciarem um pseudo milagre, né? Tem uma mulher que está presa junto com essas duas garotas no porão, e aí essa mulher, ela é morta após comer uma torta envenenada. Porém, logo em seguida, essa mulher volta à vida, e a Barnes diz que aquilo ali, na verdade, não foi um milagre, e sim um truque de mágica, e antes que elas pudessem fazer alguma coisa para tentar matar este homem, ele mata a própria Barnes. E assim, eu digo isso porque essa cena ela é muito chocante. Eu não estava esperando por isso que isso fosse se desenrolar desse jeito, tá? Eu realmente não pensava nisso. E aí ele mata essa garota porque ele tinha visto no começo do filme ali que ela tinha uma cicatriz no braço, assim, uma cicatriz no braço. E aí ele tira de dentro dessa cicatriz um metalzinho, e aí ele revela o que ele descobriu ao longo de toda essa trajetória dele, ao longo de ele estar buscando essa religião definitiva. Ele diz então para a Paxton, que é a outra irmã que sobreviveu ali, que na verdade eles não têm um mundo real, eles estão vivendo em uma simulação, e a Barnes na verdade é uma NPC, e aquele metalzinho comprova isso. E é muito louco isso porque nesse momento do filme eu pensei, caraca, o filme ele tava indo por um caminho bem legal e de repente ele ficou mais maluco do que eu acho que deveria ser. Mas aí o filme volta a deixar de ser maluco porque aquilo na verdade não era o que o Sr. Reed acreditava. Ele estava meio que forçando a Paxton a falar sobre o que ela acreditava, a tentar entender todo aquele enigma que ele criou. E ela diz que na verdade aquilo ali foi tudo um experimento dele que parece ter dado errado de certa forma. Aquele metalzinho no braço da Barnes era na verdade um implante contraceptivo, né? E a garota não falava sobre isso porque ela poderia ser mal vista na igreja delas, né? Eu creio que isso seja proibido na igreja delas, mas a garota tinha mesmo assim. E aí a Paxton fala que aquilo ali é tudo um experimento que deu errado, porque na verdade o que ele fez foi feita a mulher morrer comendo a torta envenenada, e aí quando essas duas garotas estavam distraídas tentando pegar um fósforo para chamar a atenção ali de um líder religioso da igreja delas que foi visitar a casa desse homem para ver se elas estavam lá, ele aproveita esse tempo que elas estão tentando pegar esse fósforo ali para fazer um sinal de fumaça e tudo mais, para trocar os corpos. Então ela vê que embaixo daquele local onde eles estão tem uma passagem secreta, uma passagem subterrânea, e a Paxton ela vai até lá embaixo, ela passa por todas aquelas portas e o último cadeado é o cadeado da bicicleta delas, né? Então ela percebe que na verdade ela não escolheu estar ali, ela foi induzida pelo Sr. Reed a estar ali, porque o cadeado pertencia a Barnes, porém ele, quando ele pega o casaco dessas duas garotas, ele coloca o cadeado no casaco da Paxton. Então quando ela acha a chave, quando ela pega o casaco dela de volta e pega a chave, ela percebe que na verdade era para estar ali naquele momento, a todo momento esse foi o plano dele, e isso é maluquice demais. Então ela entende o que ele quis dizer com a verdadeira e única religião,
que na verdade o que ele queria dizer é que a única religião é o controle absoluto. Isso porque o Mr. Reed, como eu já pontuei, ele vem controlando toda a narrativa, ele vem controlando todos os passos dessas garotas desde o começo do filme. Em qualquer momento desse filme, em todo lugar que nós vemos essas garotas, elas estão exatamente onde ele queria que elas estivessem. Ele controlou tudo milimetricamente para que ela chegasse naquele local e visse que na verdade tem um monte de mulher ali que escolheu estar ali de certa forma, segundo ele, né, escolheu estar ali. Ele deve ter feito a mesma coisa que ele fez com a Paxton, com aquelas garotas, né, com aquelas outras mulheres. E aí nós vemos que na verdade a religião dele, a verdadeira religião dele é o controle, porque ele controlou todos os passos delas. Só que ele não planejava que essa garota que vinha se mostrando bem passiva a esses ataques dele, no final das contas se tornaria uma pessoa ativa, né, uma pessoa reativa àquela agressão. Então ela tira ali um bagulho do bolso e enfia logo uma facada ali, uma, sei lá o que é aquela coisa ali, mas ela enfia no pescoço dele ali, deixando ele completamente maluco das ideias, né? O problema é que ela tenta sair pelo local onde ele veio e aí ela se depara que é um labirinto. Então ela chega ali no exato local onde ela estava antes com a Barnes, né? Ela chega ali no porão, no caso. E aí neste momento nós vemos o Mr. Reed voltando e dando uma estiletada ali na barriga dela, que cai ali completamente segurando a barriga ali, segurando pra não morrer. E aí ele vem pra matar ela no final das contas, enquanto a garota reza, e nós vemos a irmã Barnes se levantando ali, tendo um último suspiro e dando ali logo uma tacada ali, ó, com um prego na cabeça ali do Mr. Reed, matando ele e conseguindo salvar a sua irmã, que depois sai pra fora daquele local, consegue fugir e uma borboleta pousa no seu dedo, o que é algo bem interessante de se pontuar. Por que que é interessante de pontuar? Quando o Mr. Reed falou sobre como eles vivem em uma simulação hiperrealista, ele citou o sonho de borboleta, né? O sonho de borboleta, uma teoria que diz basicamente, ali pelo que eu entendi do filme, ali eu tive que até rever essa parte do filme para entender melhor. Ele diz basicamente ali que eles vivem em uma simulação tão realista que é impossível distinguir o que é real do que é falso, o que é sonho do que é realidade. Lógico, ele pode ter usado isso para ver se a garota se e aí comprovaria que na verdade aquilo ali é uma mentira, né? Porque ele já sabia que era uma mentira. Porém, nós vemos no final desse filme a borboleta pousando no dedo dela e depois, num outro frame, a borboleta some. Tudo bem, ela pode ter voado. Mas será que ela voou mesmo ou será que ela nunca existiu? Como eu disse, esse filme ele é realmente bem maluco, todo esse plano dele é realmente muito bem conduzido, um plano realmente muito bem arquitetado, é realmente bem legal acompanhar essa história. Não tô falando que ele tá certo, galera, lembrando, não tá certo, só falei que é interessante acompanhar esse suspense. O Mr. Reed, na verdade, ele queria só provar pra essa garota religiosa e inocente que é a irmã Paxton, que na verdade a única religião é o controle, porque ele mesmo acredita que religiões servem apenas para controlar as pessoas. E eu acho muito interessante o debate desse filme, levantar este debate, porque nós vemos sim que existem muitas pessoas aí que utilizam da fé dos outros ali para conseguir controlá-las, e nós sabemos que isso é completamente errado e realmente uma coisa bem escrota, né? Porém, o personagem do Mr. Reed, se você parar pra pensar, ele representa também um líder religioso, só que no caso da sua religião é o controle, e ele utiliza desse controle para controlar as pessoas. Entende o que eu tô dizendo? Parece algo ali que ele tentou mirar ali numa crítica e ele acabou se tornando o que ele criticou. Ou não, ou ele fez isso só pra fazer a crítica. Enfim, né? Lógico, esse filme, como eu já falei, ele é uma loucura sem fim, tem muita coisa muito bizarra nesse filme, realmente, mas que ele tem um tema central ali que eu achei interessante, que é esse tema da fé. O Mr. Reed vai testando a fé dessas garotas, inclusive em determinado momento, a Paxton, né, a irmã Paxton ali, que ela parece realmente essa irmã mais inocente no começo do filme, depois ela se mostra uma irmã bem mais inteligente, né, realmente ali as aparências enganam, né, em determinado momento que elas precisam escolher entre duas daquelas portas, a porta da crença e da descrença, a irmã Paxton, ela vai escolher a porta da descrença, porque ela estava com medo. Ela ouviu tudo que ele falou e falou, não, vou escolher a porta da descrença, que aí pelo menos eu vou conseguir ir embora. Só que a irmã Barnes fala pra ela que não importa o que elas digam pra ele não vai mudar de ideia. Então, elas têm que ser sinceras com o coração delas. Então, ambas entram pela porta da crença, pois a irmã Paxton continuava tendo a sua fé inabalável. Então, ela tinha que ir pra aquela porta ali, a porta da crença, né? E ele testa novamente a fé dessas duas garotas quando elas presenciam aquele milagre, porém, elas
elas associam novamente isso a um truque e não um verdadeiro milagre. O que é muito interessante porque ele vai questionando, vai colocando essas coisas assim e ele vai controlando elas como se realmente ele fosse um ser divino, tá ligado? Sabe? Um ser divino que vai controlando as pessoas, sabe? Então realmente tem essa parada, tem essa dualidade que eu achei bem legal nesse filme. De certa forma, eu acho que a forma como a Paxton chega nessa conclusão final pode ser realmente bem fácil até demais. Parece uma solução muito simples para um enigma que o filme mostra que realmente é muito complexo. Então parece ali que é uma saída um pouco fácil do roteiro. Porém, ele é um suspense tão divertido de acompanhar, ele é tão mirabolante assim, eu gosto dessas histórias mais mirabolantes que eu nem me importei tanto com isso, sabe? Embora eu entenda de fato se tiver alguém aí que tá assistindo esse vídeo que achou isso meio ruim ou que não entendeu muito bem essa parte e achou ela um pouco forçada. Eu vou entender aí vocês, inclusive deixem aí nos comentários. Pra finalizar esse vídeo, eu tenho que destacar a atuação do Hugh Grant, que pra mim, assim, tá maravilhoso nesse filme. Ele consegue fazer realmente essa vibe de malucão, essa pessoa bem estudiosa, inteligente, mas que também é uma pessoa bem maluca, né? Quero dar destaque também pra Sophie Thatcher e pra Chloe East, que também conseguem fazer cada uma a sua personagem. Uma mais ativa ali em questionar o que esse Mr. Reed fala, uma pessoa mais ativa realmente ali de enfrentar ele, de questionar intelectualmente ele, e também a outra ali fazendo uma personagem mais passiva no primeiro momento, mas que depois se mostra bem inteligente e observadora. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse vídeo e também do filme, então comentem aí pra gente trocar essa ideia maneirinha. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim vocês não perdem nenhum vídeo maravilhoso que eu for fazendo pra vocês. Não esqueçam também de deixar o like nesse vídeo que ajuda demais aqui o canal, sem contar que é uma métrica interessante pra saber que vocês estão curtindo e trazer cada vez mais vídeos aí pra vocês, hein? Me sigam nas outras redes sociais porque lá tem conteúdos maravilhosos. Vejam os outros vídeos do canal que tem muita coisa bem bacana pra vocês. Tenho certeza que um vai te interessar. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Me despeço agora. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!